até comentei com você, acho que antes de começar a gravar, né, que eu falei assim, que a gente sabe de algumas coisas da realidade por estar próximo, entretanto, a gente não sabe a dor como um todo na realidade em que a pessoa está vivendo, mas eu até abri a situação aqui de um momento também de divisão na igreja, onde o líder de jovens levou metade dos jovens para fora da igreja, abriu uma outra igreja e levou esses jovens. E eu fui atrás de algumas pessoas que até vieram conversar, eu fui falar e de repente voltou assim, não, mas você é o parente do pastor, né? Você é da família do pastor. E depois, por ser amigos de filhos de pastores, eu vi que eles muitas vezes não são ouvidos quando tem um problema na igreja, por simplesmente, não, você é o filho do pastor. E eu vejo sua que opinião já tem uma tendência. Exatamente. Então, assim, eu me vi um pouquinho ali nessa experiência, um pouquinho na pele, pelo fato de ter um mínimo grau de relacionamento familiar ali, né? Mas os filhos de pastores acabam sofrendo muito mais e nesses processos acabam perdendo seus amigos, né? Nesse processo eu perdi muitos amigos que nunca mais tive um relacionamento restaurado. E filhos de pastores, então, nem se conta, porque o pai acaba, às vezes, saindo da igreja, então ele tem que levar os seus filhos juntos, né? Então, são dramas que, muitas vezes, eles não conseguem ter relacionamentos de amizades duradouros dentro da comunidade local. Aí fica a pergunta, como é que você acha que os pais, no caso, os pais pastores, podem apoiar melhor os seus filhos que estão crescendo dentro de um contexto pastoral? Que envolve mudanças, pressões da igreja, os problemas da igreja. Então, Daniel, eu acredito que a gente precisa voltar a lembrar que o nosso primeiro ministério é a nossa família. Eu preciso cuidar dos meus filhos, porque eu posso ser um pastor eficiente, trabalhador, fiel, dedicado, que ama Jesus, mas se eu perder meus filhos, o que vai ser isso? O que vale a pena? E que pastor que vai conseguir trabalhar feliz tendo os filhos se desviando? Eu imagino o peso. Hoje eu sei. Meu filho não está numa vida horrível aí fora, mas ele está em conflito e está fora da igreja. Então, as preocupações que eu tenho, os medos que passam no meu coração, as tristezas, eu falo para as pessoas, eu tenho uma única oração que eu repito todos os dias, de manhã, de tarde, de noite, em lágrimas diante de Deus. Eu falo isso para a igreja, porque eu não tenho uma fórmula para resolver essa questão, mas eu acredito que a gente precisa viver mais a graça de Jesus. Lembrar que o outro tem sentimentos, Sim. Que uma criança não pode receber uma carga de cobrança, de seja lá o que for, porque o pai dela é o pastor. Não é justo isso. Às vezes as pessoas ficam com raiva do pastor e transferem para quem? Para os filhos. Para os filhos, para a esposa. Então eu perguntei para minha esposa vindo para cá, falei assim, alguma vez alguém na igreja perguntou como que você se sente sendo esposa de pastor? Ela falou assim, eu não me lembro de alguém ter perguntado. Me perguntaram sempre o que eu ia fazer, quais são minhas responsabilidades, mas até gente próxima não passa pela cabeça das pessoas. Mas é um negócio assim tão doído assim, que eu sei que muitos pastores já pensaram em abandonar o ministério por conta disso, e outros já abandonaram. Sim. E como é que você lida com essas críticas e comentários, né? Você até falou assim, você perguntou para sua esposa como é que ela lidasse com alguma cobrança, né? Mas você, quando recebe um comentário, uma crítica negativa sobre a sua família na igreja local, como é que você lida com isso e como é que você blinda eles para que eles não sejam afetados por cobranças da liderança ou da igreja local? É uma excelente pergunta. Eu penso assim, que, na verdade, não dá para blindar totalmente a família, né? Vai ter momentos que eles vão ser atingidos de alguma maneira. Mas os meus filhos, por exemplo, o que eles querem saber é se o pai deles vai defendê-los.
E muitas vezes a gente ouve uma crítica assim, é doído, né? Qualquer pessoa que receba uma crítica da sua família vai doer muito. Sim. Então, eu acho que todo mundo sabe o que é isso. Então, as pessoas falam, é doído porque na posição que eu estou como pastor, eu não posso simplesmente rebater tudo e não aceitar a crítica, né? A Bíblia fala assim, que o verdadeiro amigo faz feridas leais. Sim. Então, eu procuro separar para entender. Essa crítica está sendo feita, ela é para o meu bem, para o bem da minha família, dos meus filhos, ela é feita com amor, é uma crítica leal. Se for, eu tenho que me humilhar, agradecer, pedir que orem por mim e vou resolver a questão. Só que geralmente, quando os filhos são mais jovens, adolescentes e jovens, eu já oriento a pessoa a falar com ele. Só que ele sabe, meu filho agora sabe, que se precisar defender, eu vou defender. Se passou o tom, eu vou defender. Então, acontece alguma coisa até fora da igreja, na escola, por exemplo. E aí, eu vou lá falar com a diretora do colégio, por exemplo, e ouço o que ela está falando, a reclamação que ela faz do meu filho, e eu agradeço, mas eu quero dizer uma coisa, isso aqui não é tudo isso assim. A senhora não tem ideia também do que acontece lá em casa. E ele tem que saber disso. Porque se ele perceber que eu só escuto e venho dar paulada, eu vou perder o coração do meu filho. Então eu preciso mostrar para ele que nós somos uma família e que nós nos defendemos. Claro, eu não vou defendê-lo de uma crítica real, né, justa. Sim. Mas eu vou mesmo assim protegê-lo, para que ninguém passe do tom e para que aquilo produza uma coisa boa na vida dele, não uma coisa ruim. Existe a crítica que é feita para o seu crescimento, né? Sim. Que ela é feita debaixo de uma instrução bíblica, né? Feita para você crescer e para você se desenvolver. Tem a crítica que ela passa do tom no sentido de que ela é feita para te machucar, né? Sim. Ou para te humilhar, para te envergonhar. E lá em Piracicaba nós somos em 3 pastores no colegiado. E graças a Deus, os pastores lá são meus amigos. E quando eles percebem algum erro, algum problema, eles me falam. Mas eu sei que ali há lealdade. Então eu agradeço a Deus, porque também se eu não estou sabendo o que está acontecendo é outro problema, né? Eu sempre digo que a crítica boa é aquela que vai te apontar para Cristo. Isso. Boa definição. É sempre aquela que vai... Se é feita para me machucar, ou porque eu sou assim, eu sou assado, eu acho que ela sai do foco, porque ela está focada na minha pessoa. Então, tem crítica que é para te restaurar e outro que é para te matar. Exato. Então, assim, tem pessoas que eu paro, sento e escuto, falo assim, eu sei que essa pessoa vai vir falar comigo sobre algum aspecto da minha vida, mas ela vai me fazer olhar para Cristo mediante a instrução da palavra. Então, essa pessoa eu paro e eu vou ouvir, porque eu sei que ela não vai me machucar, né?